nessa manhã o Teu Espírito venha falar com essas pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha orientá-las, dirigi-las, guiá-las. Fala, meu Deus, com cada uma dessas pessoas. Fala, meu Deus, ao coração, à mente. Toca, meu Pai, no mais íntimo do ser dessas pessoas. E fala, meu Deus, com cada uma delas. Fala com a gente, Senhor. Estamos aqui prontos para Te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Então vamos lá, pessoal. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20 e 2 Crônicas 25. É isso? Então vamos lá. Vamos em 1 e 2 Reis 20, gente. Hoje nós vamos falar hoje sobre dois exemplos. Um positivo e o outro negativo. Pastor, mas por que o senhor vai dar um exemplo negativo? Para você não cometer o mesmo erro. E o positivo, justamente para você seguir, para você justamente perseverar nesse exemplo, porque esse exemplo é o que vai trazer o resultado que você precisa. Amém, gente? Então, vocês preferem que eu comece com qual exemplo, pessoal? Positivo ou negativo? Negativo, gente? Não, vamos já começar com positivo. Amém, pessoal? Né? Vamos começar já com positivo, que tem que começar bem já. Amém, gente? Só que olha só como é interessante. Nem sempre os resultados positivos começam positivo. Às vezes começa como, gente? Negativo. Mas por que às vezes começa negativo? Porque às vezes o mal faz a pessoa pensar que é negativo. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus diz, diga comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda uma coisa, tudo que acontecer em nossas vidas vai ser para algo positivo. Amém? Até às vezes aquela luta que a gente enfrenta, pode ter certeza que é para algo positivo. Às vezes para você se fortalecer mais, para você buscar mais, para você ter mais experiências com Deus. Mas tudo em nossa vida é para algo positivo, gente. Porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Amém? Amém. Então ele diz assim, olha só, vamos lá. Por exemplo, primeiro positivo. Qual é o título aí? A doença de Ezequias, 2 Reis 20. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então vamos lá. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, pessoal. Primeiro ele descobre que está com uma enfermidade mortal. Primeiro ele descobre que ele está com uma enfermidade que vai levar ele a morrer. Agora você imagina, gente, a pessoa descobre que tem uma doença terminal. Aí daqui a pouco ela vê o homem de Deus entrando na casa dela. O que ela pensa? Não, pessoal, não. Vocês olham para o homem de Deus e falam que eu morri. Hein, gente? Você olha para o homem de Deus e fala: graças a Deus, o homem de Deus veio para me orar. Não é assim, pessoal? O homem de Deus veio para me orar e ele vai me curar. Ele vai me dar vitória. Deus vai usá-lo para ele poder clamar a mim e a resposta chegar. Só que sabe o que aconteceu, pessoal? O homem de Deus vira. Ezequias está preparado? Acredito que ele pensou assim: estou preparado para receber a bênção, estou preparado para ser abençoado.
Então, se prepara mesmo, porque você vai morrer. Arruma tudo. Você vai morrer. Prepara tudo que você vai morrer. Olha só, pessoal. E ainda o homem de Deus falando, olha só. E ele diz, assim diz o Senhor. Não era o profeta que estava falando. Quem era, pessoal? Era Deus. Era Deus que estava dizendo, ó, prepara tudo que você vai morrer. Então, pessoal, imagine como ficou a cabeça de Ezequias naquele momento. Porque se você ouvir isso do diabo, ou você ouvir isso ainda que seja de um ser humano, você diz, não, eu tenho um Deus que vai me ajudar e eu vou reverter essa situação. Agora, você ouvir isso de Deus, você ouvir isso do Senhor. Só que entenda uma coisa, quando a pessoa está realmente vivendo uma vida com Deus, ela é capaz de mudar toda e qualquer situação. Diga graças a Deus. Ela é capaz de mudar tudo, pessoal, porque Deus é fiel. Amém? Amém. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. E foram essas atitudes que resultaram na mudança na vida de Ezequias. Então diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e começou a chorar, a murmurar, dizer que Deus esqueceu dele, que Deus não adianta nada. Hein, pessoal? Olha o que ele fez. E orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com o que, pessoal? Fidelidade. Com fidelidade. É a primeira coisa, pessoal. Por isso que eu tenho que manter a minha fidelidade a Deus todo dia. Eu tenho que manter minha fidelidade com Deus a todo momento. Porque eu não sei quando virá uma luta, eu não sei quando virá uma dificuldade, eu não sei quando virá uma situação que eu vou precisar estar sendo fiel a Deus para que aquela situação não me atinja, não me toque. Então, veja bem, a primeira coisa que ele fez Deus se lembrar, Deus já sabia, mas ele de repente queria ver aquela atitude de fé de Ezequias. A primeira coisa que ele falou: Senhor, o Senhor se lembra que eu tenho procurado andar diante de Ti com o que, pessoal? Com fidelidade, que eu tenho procurado ser fiel a Ti. O Senhor se lembra, meu Deus, que mesmo em situações difíceis eu tenho sido fiel ao Senhor? O Senhor lembra disso, meu Deus? Que eu tenho procurado viver uma vida fiel a Ti? Eu estou falando isso, pessoal, porque às vezes, quando a situação às vezes melhora um pouco, ou quando dá aquela acalmada, às vezes a pessoa vai lá e comete o erro de ser infiel. Ou às vezes até num momento difícil que ela enfrenta, ela vai lá e é infiel a Deus. Nós não podemos. A primeira coisa que nós temos que guardar é a nossa o que, gente? Fidelidade. É a nossa fidelidade que vai nos garantir, será o nosso respaldo para que possamos alcançar a nossa vitória. Então ele falou: Senhor, o Senhor se lembra disso? Que eu tenho procurado ser fiel ao Senhor? Que eu tenho procurado te agradar? Só que posso falar, pessoal, essa ainda não é a principal coisa que Ezequias fez para agradar a Deus. Porque tem gente que é fiel, mas não faz o que eu vou falar agora, que é o mais importante. Até mais importante que a fidelidade. A fidelidade é importante, mas se a pessoa faz o que eu vou falar agora, a fidelidade vem junto, vem no pacote. Amém? Então ele diz assim, olha só: que andei diante de ti com o que, pessoal? Com fidelidade. Com fidelidade. Agora é a parte mais importante. E com o que, gente? E com inteireza de coração. Essa palavrinha me chamou muita atenção, gente. Essa palavrinha inteireza. Essa palavra inteireza me chamou muito a atenção. E
eu procurei saber o que é inteireza de coração. O que é uma pessoa ter uma inteireza de coração? Aí eu falei, vou lá no dicionário, vou lá no Aurélio, vou perguntar para o Aurélio o que o Aurélio acha do que é a inteireza. Aí eu fui lá no dicionário, pessoal, não foi no Aurélio não, tá? Só estou brincando. Fui lá no dicionário web e olha só o significado da inteireza. Olha só. Característica ou condição do que é inteiro. Em outras palavras, Senhor, o meu coração é inteiro teu. Amém, pessoal? Amém. Primeira coisa, tem muito mais coisa aqui que eu vou falar. Sabe por que Deus honrou ele, pessoal? Porque o coração dele era o quê? Inteiro de Deus. Ele não tinha uma parte reservada para Deus. Porque a maioria dos seres humanos fazem isso. Tem lá uma partinha do coração dela que é de Deus. Já no caso de Ezequias, não. O coração dele era todo de Deus. Era inteiro de Deus. E é isso que nós temos que procurar fazer, pessoal. Fazer com que o nosso coração se torne inteiro de Deus. Tem mais coisa, olha só. Condição do que não sofreu alteração. Então ainda estou lendo o significado de inteireza. Condição do que não sofreu alteração. Entenda, ele não sofreu alteração. Como assim, pastor Luciano? Ele não sofreu alteração nas lutas, ele não sofreu alteração nas bênçãos. Porque entenda, pessoal, nós não estamos falando de qualquer rei. Sabe quem é Ezequias? É simplesmente o segundo homem mais rico do mundo até hoje. Primeiro foi Salomão. Não existe homem na terra, não houve homem na terra mais rico que Salomão. E depois não houve mais, se Salomão não tivesse existido, não haveria homem mais rico do que Ezequias. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontece, a pessoa começa a prosperar, ela já começa a deixar a vaidade entrar no coração, ela já começa a deixar um monte de coisa entrar no coração, e ela às vezes muda. Ele, o que diz aí, pessoal? Perdão, você não está vendo. Condição de que não sofreu alteração. Ele não sofreu alteração, mesmo se tornando uma pessoa rica. Você há de convir comigo que tem gente que começa a prosperar, ela muda. Não muda, pessoal? Muda ou não muda? Muda. Ou às vezes quando a pessoa começa a passar um momento difícil, também às vezes muda. Ou são três coisas: ou uma situação difícil, ou uma situação muito boa, ou também quando as coisas estão paradas. Tem gente que sofre alteração também. Gente, nós não podemos sofrer alteração. Nós temos que ser inteiro de Deus. Senhor, eu estou passando essa luta, mas contigo eu não mudo. Estou revoltado, não aceito esse quadro, não aceito, eu estou revoltado com essa situação. Mas Senhor, minha vida contigo não muda. Meu relacionamento contigo continua o mesmo. O Senhor continua sendo meu Pai, o Senhor continua sendo meu amor, o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida, e eu não vou me deixar levar por nada disso, porque a minha vida contigo é inabalável. Nós não podemos sofrer alteração, gente, no nosso relacionamento com Deus. Olha o que quer dizer inteireza. Não sofreu alteração. Imperfeito funcionamento. Ou seja, a pessoa procura fazer sempre para Deus o que é perfeito. Ela procura fazer as coisas perfeitas para Deus. Claro, nós vamos continuar sendo imperfeitos, mas você tem que lutar para fazer o que é perfeito perante Deus. Integridade. Olha só, tudo isso é definição de inteireza. Pessoa se íntegra. A pessoa não se deixar levar pelos amigos. A pessoa não se deixar levar pelos familiares, não se deixar levar pelo meio que ela vive. Porque às vezes, infelizmente, ela vive às vezes num meio sujo. Às vezes ela vive num meio que não é agradável a Deus, porque ela trabalha naquilo. Mas isso não quer dizer que você
trabalha ali, convive com aquelas pessoas, não quer dizer que você vai ser como elas são. Você tem que lutar, pessoal, para ser inteiro de Deus. Porque se você lutar para ser inteiro de Deus, Ele vai te honrar. Você pode passar o que você passar, você pode enfrentar o que você enfrentar, Ele vai te honrar, Ele vai te tirar da situação e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou entrar. Porque Deus é fiel. Amém? Amém. Figurado em que demonstra retidão, que expressa honestidade, austeridade. Amém, gente? Amém. Então ele era extremamente o quê? Honesto. Ele era extremamente honesto. Você tem que ser extremamente honesto. Amém, gente? Amém. Então quando ele falou, Senhor, o Senhor se lembra que eu sou fiel e que eu tenho inteireza de coração, que eu não sofro mudança, amém, gente? Que eu não sofro alteração, que eu procuro ser perfeito nos meus caminhos, eu procuro ser íntegro contigo, amém, gente? Eu procuro demonstrar retidão para com o Senhor, eu procuro ser honesto, meu Deus, eu procuro ser honesto a Ti com as pessoas. Então essa palavrinha, pessoal, olha o que ela traz junto com ela. Deus não honrou ele porque ele era bonitinho, ou porque a Deus achou que era bom honrá-lo. E nem por dó, não espere que Deus faça isso com você, porque Ele não vai fazer. Deus não honrou Ezequias porque ele já tinha a promessa de Deus. Muitos que já têm a promessa de Deus não recebem. Porque às vezes não agem assim, com inteireza de coração. Pessoal, Deus fez coisas maravilhosas na vida de Ezequias, como Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Amém? Vamos ver o que aconteceu? Aí ele diz, inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, pode voltar, e diz a Ezequias, antes que o homem de Deus tivesse ido embora, chegasse na porta, olha só que forte, Deus falou, volta lá, olha só, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu, o que, pessoal? Te curarei. Pessoal, se a gente lê rápido, a gente não percebe isso que a gente vai ler agora. Ontem, meditando, pedindo a Deus a direção, Ele me mostrou isso aqui que é muito forte. Eis que te curarei, ponto e vírgula. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que só ao terceiro dia ele iria subir à casa de Deus? Ele teria algum problema para subir à casa de Deus? Quem sabe me dizer por que esse terceiro dia subirás à casa do Senhor? Aqui Deus estava dando a Ezequias o que iria acontecer com seu filho Jesus. Porque Jesus em 3 dias morreu, sofreu, foi ao inferno pegar a vitória e ressuscitou tomando posse da bênção. Diga graças a Deus. Então, sabe o que Deus quis dizer? Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus quis dizer para Ezequias, Ezequias, eu vou antecipar a bênção do meu filho para você. Eu vou antecipar uma coisa que vai acontecer daqui 1000 anos, ou daqui 900, não sei quantos anos levaria ainda. Eu vou antecipar o que era para o meu filho, eu vou antecipar para você, por causa dessa atitude que você tomou. Gente, isso é muito forte. A promessa que ainda não tinha sido nem feita ainda, a promessa que ainda não tinha sido feita, não tinha sido dada, com a morte de Jesus, Ezequias antecipou ela para ele.
Você entende o que é isso, pessoal? Quando você procura andar com interesse de coração, fazer o que é reto, procura viver uma vida com Deus. Gente, Deus, ainda que tenha que antecipar a sua bênção, na hora que não era para acontecer, de repente aquilo que era para acontecer hoje, na verdade, aquilo vai acontecer hoje na sua vida, era para acontecer só daqui 20 anos. Ou às vezes não era nem para acontecer, e Deus vai antecipar a bênção para você. Ele vai antecipar o cumprimento da promessa na sua vida. Às vezes a gente reclama, fala assim, está demorando tanto a minha bênção. Mas se você estivesse lá fora, essa bênção que você acha que está demorando, às vezes nem iria acontecer na sua vida. Se você estivesse lá fora, você levaria anos para conquistar o que você conquistou. Quando eu converso com pessoas que já receberam grandes vitórias, elas dizem, eu passei 40 anos da minha vida, 30 anos da minha vida, 50 anos da minha vida, sem receber isso. E depois que eu passei a buscar Deus, não foi da noite para o dia, mas olha, depois de 1 ano, 2 anos, ou alguns anos, olha, eu recebi tudo que eu não tinha recebido em 50 anos. Amém, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que quando você procura agradar a Deus, Ele vai antecipando as vitórias que de repente só eram para acontecer anos depois. Ele faz você passar a tê-las nesse momento. Às vezes a nossa ânsia, a nossa ansiedade, às vezes faz a gente achar que está demorando, mas não está demorando. Vai acontecer no tempo certo, que é o tempo de Deus. É só você procurar andar conforme o que nós acabamos de falar. Amém? Amém. E Ezequias fez uma coisa, pessoal, que até hoje ficou marcada no mundo. Ele fez uma coisa que está marcado, hoje está marcado no mundo. Ele pediu a Deus um sinal de que realmente tudo isso iria acontecer. Olha só, ele pediu um sinal. Aí no versículo 9 diz assim: respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que se cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou os retrocederá? Perguntou para ele. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Deixa eu fazer você entender isso aqui, pessoal. O relógio de Acás na época era o relógio que controlava o tempo no mundo, era o único relógio que havia. Era um relógio do sol. E ele pediu um sinal. Eu quero um sinal que a tua palavra se cumpre. Eu quero um sinal de que o Senhor honra realmente. Aí ele falou: você quer que eu adiante ou atrase o relógio? Adiantar é fácil, eu quero que o Senhor atrase. Deus atrasou o relógio em 10 graus, em 40 minutos. Deus retrocedeu o tempo em 40 minutos. Aí você diz assim: pastor, mas isso é possível? A ciência, eu vou ler, eu peguei uma matéria, pessoal, sobre isso. Depois eu posso mandar para vocês. Olha só, os cientistas colocaram lá no céu um aparelho que eles queriam saber, eles queriam contar a idade da humanidade, ou a idade que tudo foi criado. Aí, assim, ó, o ângulo, deixa eu ver aqui, a medição do tempo através das sombras, logicamente, pelas suas limitações, quanto à precisão, fomentava uma natural busca ao seu aperfeiçoamento, e eles estavam se aperfeiçoando aí. O ângulo que a sombra do aparelho faz com que o chamado meridiano é o azimute do Sol, que evidentemente não é o mesmo em todas as estações, dependendo da declinação do Sol. Os cálculos foram feitos no Centro Espacial Goddard, em Greenbelt, Maryland,
Na ocasião, os cientistas da NASA conferiram a localização exata do Sol, a Lua e dos planetas do Sistema Solar em diversas épocas do passado. Em determinado momento da pesquisa, o computador parou e deu um sinal vermelho. A princípio, os cientistas julgaram que havia algum erro com as informações ou com os resultados da parte dos cálculos. Os responsáveis pelo computador foram acionados e concluíram que não havia nenhum problema com a máquina. A questão é que faltava um dia no passado. Eles chegaram à conclusão, pessoal, que estava faltando um dia no passado. Aí eles começaram a ficar: aonde está esse dia? Fizeram o cálculo lá, aonde está esse dia? Sabe o que descobriram, pessoal? Descobriram, tinha uma pessoa lá no meio deles que era religiosa. Descobriram que Josué orou e pediu para Deus fazer o quê? O sol parar quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Aí fizeram lá os cálculos e ainda está faltando 40 minutos. Está faltando ainda 40 minutos. Onde estão esses 40 minutos? Aí o mesmo rapaz falou: não, é porque Ezequias também pediu a Deus um sinal e Deus mandou retroceder 40 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. E se concretizou que cientistas pesquisaram um dia completo que estava faltando. Eles encontraram na Bíblia. Pessoal, o que Deus faz é poderoso. O problema é que às vezes nós sofremos alterações porque ainda o nosso coração não está inteiro de Deus. Por mais que você diga: não estou fazendo nada errado, mas às vezes o seu coração ainda não é inteiro de Deus. Ainda o coração não é todo de Deus, ainda tem lá uma parte que é de Jesus. O seu coração tem uma parte, uma boa parte às vezes. Só que às vezes ele não é todo. Por isso que às vezes a gente sofre alterações com algumas coisas, às vezes porque o nosso coração ainda não é todo de Deus. E entenda uma coisa: se você quer Deus te honrando, pessoal, como Ele quer, não é recebendo uma bencinho aqui, uma bencinho ali, não. Isso é fácil. Se você quer uma mudança completa, você precisa entregar todo o seu coração para Deus. Amém. Amém. Esse foi o exemplo positivo. Vamos ao exemplo negativo, pessoal? Segundo Crônicas, vai ser mais rápido agora. Segundo Crônicas 25. Vamos lá. Isso aqui eu vou ler bem rápido. Era Amazias da idade de quê? 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Então vamos lá. Ele fez a mesma coisa que Ezequias. Foi fiel. Fez o que era reto. Fez o que era reto perante o Senhor. Foi fiel. Por isso que eu falei que só fidelidade não basta. Ele foi fiel. Só que o que diz aí, pessoal? O mesmo ponto e vírgula que havia lá. Não, porém, com quê? Com inteireza de coração. Faltou a palavrinha. Um coração inteiro. Não faltou. Faltou isso. Ele até fez, mas não fez com o coração inteiro. E às vezes são essas as indagações que a pessoa fala: não, mas eu estou sendo fiel. Mas será que é com o coração inteiro? Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar imaginar esse meu
chão.